Tem horas que não adianta jogar bonito, fazer espetáculo, que precisamos manter o resultado, sobreviver. Talvez jogar feio. E aí precisamos do zagueiro da alma. Aquele que é capaz de chutar a bola para longe. Nem passar, nem dar sequência num lance, chutar para a arquibancada, isolar a bola. É o momento do chutão. Todo mundo precisa do chutão. Todo mundo precisa desse zagueiro que não vai ser festejado pela torcida, mas vai garantir que a gente fique dentro de um campo para a próxima partida, talvez para o próximo campeonato. É a garra. Quando falta talento, precisamos da garra, precisamos da persistência, precisamos continuar. É o zagueiro que assegura a vitória. Torne-se comum e você será extraordinário. Tente se tornar extraordinário e você continuará sendo comum. Oxo. Traduzindo para os miúdos, seja um zagueiro, não um atacante, um zagueiro. E talvez você consiga ser extraordinário, fabuloso. Bem-vindo à máquina! E pior, que eu nasci sem sobrancelha. Eu não tenho sobrancelha. Eu não tenho como marcar as minhas emoções, acentuar as minhas emoções, sublinhar as minhas emoções. Eu fico com a mesma cara sempre. Eu tenho que abrir muito a boca, me esgoelar, para conseguir traduzir o que eu estou sentindo. A sobrancelha é uma facilidade que me faltou. Eu não sei se eu tenho alma, porque a sobrancelha é a alma do rosto. Talvez eu seja um desalmado jogado nessa máquina a tentar tirar a alma das outras pessoas, estrangular a alma das outras pessoas, me vingar das sobrancelhas das outras pessoas. Arthur Veríssimo. Olha aí! Bentida Marvada. Opa! Globossat, Trip, jornalismo gonzo. Opa. Eu te conheço por aí, eu te conheço de livros. A máquina ultimamente está alinhada com meus pensamentos. Tu tem 30 anos de jornalismo transcultural, transvaginal. Sabe? Não é jornalismo gonzo, é jornalismo gozo. Chico Sá que me lançou esse título, né? Mas por quê? É porque, poxa, as possibilidades... O Chico Sá não tem nada para fazer, né? O quê? É um vadio, e não tem nada para fazer o Chico Sá. Rapaz, ele trabalha feito um louco. Não tem nada para fazer, fica inventando isso. Isso é sobra de tempo. Ali é... Dando nome para amigo, a gente sobra de tempo. Eu não sei, eu acredito que ele esteja numa plataforma, assim, atemporal, Chico, viu? E como tu conseguiu, de uma certa forma, instaurar essa nova mentalidade no jornalismo, que é o jornalismo que não é da neutralidade, é um jornalismo da impressão, da emoção. Ou seja, tu te coloca no centro do acontecimento, opinando, sabe, pontuando a experiência, que é muito diferente do jornalismo bozo, né, do palhaço. Como que funcionou isso? Então, tem o jornalismo de gabinete, tem o jornalismo de pesquisa, isso tudo vai também. A pesquisa, isso tudo tem a ver, porque para se fazer um verdadeiro jornalismo narrativo, de imersão naquela, de um tema, eu vou dar um exemplo. Eu fiz o Festival da Fertilidade no Japão, que está aqui no meu livro, Sim. que é o Festival da Piroca Cor-de-Rosa. Onde que se levam estandartes de pirocas cor-de-rosa, os japoneses, uma sociedade feudal,
mais aberta a todo esse sistema do capitalismo. Todo mundo tem os seus bens, todo mundo quer os gadgets, os mais modernos, mas a piroca está ali presente, escancarada pelas ruas de Kawasaki. Chega a ser patético. Não, é inacreditável, porque tem pirulitos, tem bolos de vagina, tem, sabe, são coisas que você vai vendo, e as criancinhas, os idosos, os japoneses, todo mundo interagindo com os turistas. Não é uma festinha para 5 mil pessoas, não. De repente tu entra numa chuva de birosca. Sim, e cor-de-rosa. Arthur, vamos lá puxar essa alavanca, mexer essa máquina. Ok. Mexer. Barão de Munchausen. O que é a máquina? A máquina prepara um Puta, é presente, bicho? descontrole. Descontrole. Como tu vive em culturas diferentes, transitando por diferentes regiões e antagônicas regiões, e como é manter o controle sempre? Isso tu tem um... Eu sei que tu faz yoga, sabe? Tu controla a respiração, mas em algum momento tu perdeu o controle? A ereção também está descontrolada. Não, mas falando sobre realmente de você manter o controle, viajando, você Não, vai porque para a Ásia. ereção eu acredito que tu se relaxa um pouco, não? Eu estou relaxado. 3 filhos. Tu Uma longa relaxa. vida pela frente. Descobri a origem do néctar da imortalidade, o santo graal. Eu Fui lá. imagino que tu tem informações privilegiadas. Não, isso tudo... Não, vai eu acredito. Mas, Fabrício, isso tudo vai do nosso esforço, dos nossos tapas, que vai da nossa... Tem as tradições iógicas, mas aqui tem a cultura xamânica, aqui do lado nosso, aqui na Amazônia, aonde que é um privilégio a gente ter contato com esses grandes xamãs. Aqui no Brasil nós temos o Davi Kopenawa, que é um Yanomami, que ele fez esse último livro lançado na Companhia das Letras, O Céu que Nos Protege. É inacreditável. Os relatos, o que a gente pode aprender... Tu está falando sobre o quê? A ereção agora? Ou não? Não, a ereção do ser humano, de você estar erectus. Eu já estava pensando em procurar o cacique aí. O xamã. O xamã, é verdade, o xamã não pode ser cacique. Mas sobre o descontrole, tu teve descontrole ou não em algum momento da tua Cara, eu vida? tento então, como você sabiamente captou na minha essência, realmente, para qualquer parte do mundo que eu vou, eu levo a minha rotina, certo? Sim. Então, eu levo o tapetinho de yoga para fazer alongamento, para você ter um tônus muscular, para poder pensar, para fazer uns asanas diferentes. Daí, poxa, eu tenho cuidado da alimentação também. Vai, num dado momento eu tenho que comer um escorpião no palitinho na China, ou eu estou no Afeganistão, um chefe tribal me oferece um olho do boi lá dele, mas eu normalmente... Mas tu é vegetariano. Eu sou vegetariano a princípio. E ser vegetariano é bom, porque ser vegetariano é não precisar se arriscar e também não ofender culturas diferentes, né? Sim, mas eu continuo sendo um caçador das culturas. Tu não respondeu a pergunta, quem te tirou do descontrole? Quem me tirou do descontrole? Ou melhor, quem te tirou do controle, quem te deixou no descontrole. Pode ter sido Não, eu sei. Pode ter sido uma comissária de voo. Não. Pode ter sido... Não, é doméstico. É sempre as ex-mulheres. Sempre. Ou a mulher atual. Eu, no meu caso. Porque Mas eu me encanto pelas mulheres, não tem como. Ok, ainda mais tendo tuas informações privilegiadas, nirvânicas, de santo grau da ereção. Ok, mas o que uma mulher precisa fazer para te tirar do sério? É só eu me encantar, né? A gente se apaixona pela emburrece? mulher, você já fica fora de controle. Tu emburrece com elas? De forma nenhuma. Não, eu já vou para uma categoria de bem-estar e desconforto única. Tu emburrece, então? Não. Porque tu é alguém com muito domínio. Eu acho que deve ser difícil para ti encontrar uma interlocução tão enciclopédica como a tua. Tu tem alguém que tu pare só para escutar? Há muitas pessoas, poxa, a gente lida... Alguém que tu acha que é realmente muito sábio? Tem diversos. Poxa, Quem? eu tenho muitos amigos. Nelson Motta é um exemplo. Que é um cara que realmente eu me Nelson lendo... Motta te cala.
Ah, Nelson Motta, quando começa a contar histórias, é impressionante, principalmente da cultura pop. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar, não vou ficar não. Amigos, tem alguém que canta bem naquele bairro? É esse cara aqui. Jovem Guarda, música negra. Esse cara aqui é a voz do Brasil. Pode fazer uma dedicatória pra essa garota? Janaína, minha virgem proibida. Na falta de uma carruagem de ouro, comprei um Camaro dourado. E, poxa, eu tive essa oportunidade, pelo fato de ser jornalista, de ser um documentarista, de olhar os anônimos, né, os seres humanos, esses que não são o universo das celebridades. Não é Bollywood, não é os atores de novela, compreende? Não é Hollywood. É outro tipo de categorias de seres humanos. Vou te dar um exemplo. Num Kumbh Mela, na Índia, Kumbh Mela é uma festa religiosa que acontece de 12 em 12 anos em algumas cidades sagradas, 4 cidades, é uma história longa. Eu conheci um sujeito que estava ali, eu falei, puta, esse cara parece comigo, tinha uma carinha meio parecida comigo. Eu falei, nossa, a carranquinha dele é igual a minha. Estava com um grande amigo meu, André Meyer, professor de yoga, se suspende. Cara, o André é inspirador, é biker, é fora, né? Daí o André falou, meu, cara, com a tua carranquinha, Arthur. Fui lá, comecei a conversar, realmente o cara era muito parecido, tirei fotos, daí comecei a conversar, o cara só estava com um paninho amarrado. Disso o cara falava simplesmente, Fabrício, 16 línguas, professor de filosofia. Você fala, mas o que você está fazendo? Eu abdiquei tudo da vida, amigo. Estou assim, sou um peregrino, sou realmente um retirante. Eu falei, mas como é que é? Ele era um cara, um sujeito rico, de uma família jainista. O jainismo é uma religião específica que acontece na Índia, de um avatar chamado Mahavira, como Jesus, como Maomé, como Buda, né? Na proporção para essas religiões. Eu estava lá desencanado. É incrível, porque tu também já esteve em várias viagens, mas sempre com volta. Tu sempre retorna da loucura. O louco é que não retorna da loucura. Ele, por exemplo, esse teu sósia na Índia, ele fez uma renúncia da vida. Sim. Tu nunca fez uma renúncia da vida, tu sempre voltou. Tu nunca renunciou, isso foi em função dos filhos? Ah, você pegou. Você é um cara sábio, extremamente. Tem essa história cada vez mais aos filhos. E os filhos não são... É para eles que tu volta? Não, são para eles e para esse desconhecido, como é para você, que é um baita comunicador, de todas essas pessoas que a gente acelera a consciência delas. Compreende? Dando esses outros caminhos, essas possibilidades, delas ficarem despertas. O que é isso, bicho? É detectores de mentiras da máquina! O que só eu vejo, você vê. Uau! Bah, isso aí, hein? Não tem nada igual. Ícone sagrado, cara que realmente viveu pouco tempo, né? Foi até os 28, 27. Por que é tão importante isso para ti? A máquina capturou do teu córtex. Por quê? Cara, isso daí foi presença viva. Continua presente. Quando eu estava no Rio de Janeiro, em Copacabana, na casa dos meus tios, me aparece o meu primo Paulo Veríssimo com esse disco. Eu tinha 9 anos de idade. 9, daí escutei, aí a minha vida, puta, acabou. Que bossa nova que nada. Tu não teve nem como gostar da bossa nova. Não, eu até curtia, porque papai e mamãe, né, Dona Alzerina e o seu Arthur, eles eram pessoas muito ligadas. Meu pai adorava escutar Miles Davis, então eu escutava Miles, assim, desde pequenininho. Né? Em casa, pô, papai tinha um disco do Catch a Fire, do Bob Marley. Mas quando eu escutei o Jimi Hendrix na casa desse meu primo, aí não teve mais volta. Com imagens tão ricas da infância, eu fico me questionando se o jornalismo te usou ou tu usou o jornalismo para ter essas experiências. Cara, foi uma troca verdadeira, porque a minha entrada no jornalismo foi na revista Trip. Né? O abençoado Paulo Lima, eu era DJ do Carbono 14, da balada ali, negra, do lado dark, punk, da noite de São Paulo. Tinha o Madame Satã e tinha o Carbono 14. Tu trabalhava com a Atala, né? Com essa questão de música. Não, com o Alex Atala foi um tempo depois, o Atala estava no Rose Bombom. Alezinho foi um grande DJ também.
dessa nossa turma. Meu que mandava bem, discotecava pra caramba. Era moicano. Mas era o Rose Bombom, Carbono 14, aqui perto, aqui na 13 de Maio, e o Madame Satã. E eu era dessa turma do Carbono 14. Discotecava lá no Rose Bombom, que era aqui nos Jardins, e o Madame, mas aqui foi uma época incrível, porque, poxa, a gente vinha de Londres com o último vídeo do Bauhaus, das Silks and the Benches, daí fiquei amigo da turma do The Cure, Robert Smith, Steve Severin, porque a gente ia para Londres, né? Eu, Andrés Castilho, o finado e amado Theo Castilho. Vocês faziam um intercâmbio direto? Direto. Balada fortíssima, London Calling. Se tu tá numa má fase profissional ou uma má fase financeira, tu recorre à magia ou não? Cara, é tudo magia, né? Isso tudo que a gente Sim, mas tu vive. recorre aos teus amigos? Eu consulto os oráculos, é óbvio que sim. Poxa, as pitonisas estão aí para nos oferecerem toda essa sabedoria que está aí, né? No envoltório do planeta Terra. E eu disponho disso, sim, lógico. Qualquer coisa, eu ligo lá para Codó, no Maranhão. A terra do Terecô. Ele não tem saída daí. O Terecô é fascinante. Vocês Mas precisam ver a batida do tambor dele. Eu vou tossir, desculpa. Esse privilégio de você poder conhecer o Brasil, porque a gente só fica numa camada superficial. Isso que nos oferecem os veículos de comunicação dessa cultura massificante, da música popularesca, né? De certas tendências musicais, que eu não vou falar qual é. Eu sou do rock and roll, tá entendendo? Sou do reggae, rock and roll, de todas as músicas étnicas do planeta, mas tem determinadas tendências musicais que ficam massacrando o telespectador, o ouvinte. Quando você vai conhecendo detalhes do seu país, do Brasil, mergulhando para o Maranhão, para a Bahia, para o Piauí, para o Rio Grande do Sul. Tu acredita que é incrível, não? Não porque, tem como ser brasileiro sem ser louco? Porque é uma tal diversidade gritante. Isso, a diversidade. Máquina, o teu caminho é a loucura. Olha ali. Pode ler para a máquina. Se você pretende ser maluco, você precisa ser pago para isto, ou vai acabar indo em cana. E tu acredita nisso aí? Thompson, tu acredita nisso? Eu não. Cara, isso é humor isso aí, né? Não, é humor e a mentalidade naquela época também. Não, já passou. Mas eu acredito nas palavras de um outro anterior a ele, que é o Jack Kerouac. Qual? Jack Kerouac foi um dos reis da Beatnik Generation. O livro On the Road, o cara escreveu em 50, em 1949, 50, foi publicado em 58, 59. Você teve uma década. Não, uma década sendo menosprezado. Sim. Certo? Os veículos de comunicação, Apanhou a publicidade, as editoras, só escorraçando o cara. O cara deu um nó na sociedade, lógico. Ele mergulhou no álcool e morreu muito cedo. Don't do anything I wouldn't do. With becoming a Dean Moriarty began the part of my life you could call my life on the road. You finally got on that old road. He does not feel responsibility towards others. I think he's having a damn good time just being himself. E é perfeito o jeito que tu fala, que é um jeito que ao mesmo tempo é sofisticado e é popular. Como tu conseguiu transitar entre estilos e estratos de comunicação? Eu sou um cidadão. Os mais variados possíveis. Eu fico pensando, tu participa do programa Ratinho, por exemplo, e escreve para Trip, são nichos culturais, né, que não se falam e tu acaba criando conexões, porque isso é o folclore, é o inusitado, é o quê? Cara, não, eu ainda estou no rock and roll, porque eu tenho um programa aqui na 89, aqui pertinho de vocês, Sim, que é o Rock Reclame. Mas é um entusiasmo de fazer as coisas? É a vontade de realmente fazer essas variedades de coisas e tem que pagar as contas também, né? Vê só o que talvez eu esteja errado, mas o jornalista ele costuma ser cético, não acreditar em nada. E tu apresenta uma outra proposta que é acreditar em tudo, até que se prove o contrário. Mas tu acredita, tu tem uma certa ingenuidade de experimentar, olha aí, eu não vou ser inteligente
antes de provar. Tu não tem preconceito com isso, ou seja, tu não tem censura. E isso talvez seja a diferença do teu jornalismo. Tu não é cético. Então, mas eu não sou cético, mas ao mesmo tempo lá no âmago eu sou cético. Por isso é que eu me lanço a todas essas histórias. Porque se eu tivesse um fio de fé em alguma tendência, nas 4 nobres verdades do budismo, na senda óctupla, né, de Siddhartha Gautama, se eu seguisse os niyamas e yamas do Patanjali da Índia, se eu seguisse os preceitos do xamanismo Yanomami ou Kashinawa, tudo bem, isso daí a gente tem que estudar, mas a gente vai colhendo, certo? Essas fragrâncias, esses temperos, e vai colocando para dentro de si. Às vezes, na maioria das vezes, você é taxado como louco, eu no meu caso. Mas eu sei bem esse tempero do bem-estar que me causa. É como isso. Eu sou um degustador de incenso, certo? Eu curto incenso como tem gente que curte vinho. Então eu tenho incensos... Um amigo meu acabou de chegar do México e me trouxe os incensos de copal alucinantes. Incenso que os maias, astecas, os zapotecas usavam e continuam a usar, né? Daí eu tenho incenso tibetano, daí eu tenho incenso japonês. Eu faço momentos de degustação, principalmente agora aí. Então toda essa passagem das Olimpíadas, minha casa é um incensário absoluto. Compreende? É isso, a vida tem que ser tocada, assim, a gente tem nuances de mal-estar, de mega depressão, porque olha a situação, né? Não, mas o jornalismo cético vai lá para provar que não existe, que é uma ilusão, que é uma farsa, que é uma fraude. Tu vai lá para pegar e sentir o cheiro, para entender, para mostrar. É uma outra disposição. Não, mas é uma outra de tradições muito antigas. Outro dia eu tava tu não quer avacalhar ou destruir? Não, eu tava... Mário César Carvalho, sabe quem é? Jornalista aqui da Folha, jornalista antigo, conheço ele há décadas. Ele falou, Arthur, porque tem gente que me compreende, como vocês aqui, né? Mas grande parte, ainda mais dentro do seio do jornalismo, né? As pessoas falam, e o que o Arthur faz? Não é bem jornalismo, cara. Eu faço um tipo de jornalismo de expedicionário. Aí é que tá. É que as pessoas não têm essa tradição. Faço parte de uma tradição de grandes viajantes, de expedicionários, gente que foi lá... Pronto, aqui no Brasil, Sir Percy Fawcett, que é o cara que originou quem? Indiana Jones, que é um dos meus ícones. Foi o cara que circulou pelo Brasil, se perdeu, se sumiu na Serra do Roncador. O maior ícone de todos os exploradores do século XV para cá, Sir Francis Richard Burton, o cara que traduziu As Mil e Uma Noites, o Kama Sutra, o Kama Sutra, que todo mundo quer saber de coisinhas do Kama Sutra, ele traduziu aquilo na era vitoriana, bicho. Ou seja... E teve aqui no Brasil, passou pelo Brasil, ficou em Santos, circulou, foi para o Nordeste. Então, essas pessoas, elas continuam a circular do jeitinho delas. Eu faço também, então eu faço jornalismo gonzo, mas eu faço jornalismo mineirinho. Tem que ser muito mineirinho. Porque haja dor de cotovelo na pátria amada, viu? Mas é bom despertar uma inveja, né? Estimula essas pessoas a fazerem coisas legais. Porque não, tu sabe que o invejoso, ele se entrega rápido, né? Ele não consegue preparar uma represália. Para nós, mas para as camadas, para outras demandas, ele continua a enganar. Por falar nisso, a Glória Maria outro dia, ela estava fazendo sobre a Jamaica, você viu que ela se transformou numa heroína nacional. Só de um fato, ela estava na Jamaica fazendo um documentário, daí apareceu, ela foi convidada para fumar junto com os sacerdotes. Só aquela fumada dela levantou a moral dela. Tu acha que... Foi tudo preparado pela Globo aquilo, né? Lógico, você acha que eles iam permitir ela, mas ela se saiu muito bem, compreende? Ela foi gonzo ali. Tu tem um índice de rejeição, dá uma fumada, tá feito. Eu tô precisando fumar, então. Cadê? Eu quero fumar! Vamos no Uruguai. Vamos lá no Uruguai, tá quentinho. Vamos lá no Uruguai. Não acredito, tá terminando a máquina não suporta a inteligência e vai desligar, não suporta. Tem um recado final aí. Burra! Meu Deus do céu. O
Os patrulheiros estão atrás novamente. Os coxinhas. Os coxinhas, aqueles ex-colegas jornalistas. Os